Que o nome do Senhor seja glorificado. Vou colocar para gravar aqui, tá? Eu tinha esquecido de colocar. Então nós vamos estar orando. Eu queria que você estivesse pedindo para Deus, para que Ele pudesse abrir o teu entendimento, para que a tua mente, o teu coração pudesse estar aberto para essa mensagem e que você pudesse entender aquilo que vai ser ministrado nessa noite, para que o Espírito de Deus tenha liberdade de te levar para onde Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, eu quero clamar a Tua presença, quero pedir a Ti, Deus, que Teu Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós. Eu quero pedir que o Senhor traga fervor, Pai, no nosso meio, que haja, Deus, consagração, que haja, Deus, o desejo de servir ao Senhor acima de todas as coisas, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, para a Tua palavra, que o Senhor possa estar fazendo com que o nosso interior esteja aberto, esteja, Deus, pronto para receber essa ministração, pronto para receber, Deus, a porção da palavra que vem de Ti, e causa em nós, ó Deus, um incômodo santo, para que a gente possa se mover na Tua direção, para que a gente possa fazer a Tua vontade, para que a gente possa andar e convergir com a Tua vontade em nome de Jesus. Alcance aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite, aqueles que já fizeram o TBL ontem, esteja ministrando o coração deles. Alcança aqueles, Pai, que por algum motivo estão passando por alguma situação difícil, esteja alcançando, fortalecendo na fé, dando, Deus, uma direção segura no Teu Espírito Santo, sustentando, Deus, no momento da provação e do teste, em nome de Jesus. Porque a grande verdade, Deus, é que o Senhor é que confirma em nós a Tua obra, confirma em nós, Deus, a Tua porção, a porção do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Confirma a Tua palavra, confirma aquilo que nós temos ensinado no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou estar pondo o slide aqui, tá? Já para a gente iniciar o nosso ensinamento, a nossa ministração. Já está espelhado aí? Está espelhado? Deixa eu ver, está espelhado, né? Os irmãos do Hangout já podem confirmar que está espelhado, né? As irmãs que estão aqui no Messenger, Adriana, Tieco e Rosa, ainda vou espelhar, porque eu preciso de uma mão, pelo menos, para poder espelhar aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer um negócio hoje que disseram que dá certo. Vamos ver. Espelhar. Não sei fazer. Bom, não tem problema. Não tem problema, não sei fazer esse negócio aqui. Não quer, não é? Então volta lá. Tudo bem, vamos lá. Tá espelhado aí, né? Vamos lá. Ok. Nós temos falado sobre a doutrina de Jesus, vocês se lembram, né? Semana passada nós falamos sobre a doutrina de Jesus. Nós definimos a questão da doutrina. A doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas, né? E só um acréscimo: doutrina, ela organiza esse conjunto de ideias, né? Então esse conjunto de ideias é organizado e transmitido. Então hoje nós vamos levantar uma doutrina e iremos estudá-la mais a fundo. É um conjunto de ideias básicas contida num sistema filosófico, político, religioso ou econômico. No caso, doutrina é para a gente um sistema de ensino que organiza os nossos ensinos, né? Que organiza aquilo que nós aprendemos. Continuando aqui, nós aprendemos sobre, de forma resumida, doutrina é o ensino. Por que é tão importante aprendermos os ensinos de Cristo? Nós lemos 2 João 1, de 7 a 11, e aí nós levantamos 3 questões importantes quando nós estudamos sobre a doutrina de Jesus, e a gente permanece nessa doutrina. O verso de número 7 fala sobre refutar falsas ideias.
O verso de número 8, prevenir de doenças autoimunes, quando o corpo começa a se destruir, e aí ninguém ganha galardão. O galardão, o corpo de Cristo, ele nunca se destrói, mas a comunidade, como parte desse corpo, ela pode se autodestruir por causa das posturas que nós vamos tomando no meio desse processo, e aí não tem galardão, e é isso que, segundo João, capítulo de 1, verso de número 8, vai falar, que não tem galardão aqueles que se posicionam contra o que os apóstolos estão fazendo. E o verso de número 9 vai determinar os limites avaliativo de quem é e de quem não é de Deus, né? Aquilo que o texto vai falar sobre estar em unidade com aquelas pessoas que pensam, não pensam, mas praticam um ensino deturpado da palavra de Deus, ele é totalmente nocivo. Hoje nós iremos nos concentrar na doutrina da palavra e da igreja no lar. Eu tive preparando aqui nos slides, vocês vão ver que nós vamos ter o estudo da doutrina da pregação da palavra, mas da igreja no lar eu vou só falar os textos bíblicos, e aí as implicações eu vou compartilhar falando e não pelos slides, ok? Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo? Eu gostaria de perguntar para você, por que é tão importante a pregação da palavra? Alguém gostaria de falar? Por que você acha que é tão importante a pregação da palavra? Alguém gostaria de compartilhar aí? De ajudar? Por que é tão importante? Por que para você é importante a pregação da palavra? Quer, Rosa? Pode falar. Por que você acha que é tão importante? Alguém gostaria de falar? Não, bom, ninguém vai falar, e eu também a gente não tem muito tempo para ficar esperando ninguém falar. Alguém quer falar? Vai lá. Pessoal do Hangout, pessoal do Messenger, tem alguém? Por que é tão importante? Para organização. Organização? Organização do quê? Organização do corpo de Cristo. Ok, legal. A pregação da palavra é importante para a organização do corpo de Cristo. Ela é fundamental nisso, né? Nesse processo. Legal. Vamos lá, quem mais gostaria de contribuir com a reflexão? A importância da pregação da palavra é para nos dar o conhecimento. Para nos dar o conhecimento, quem mais? Vamos mudar a pergunta, vai? Tá muito difícil a pergunta, né? Nós vamos entender hoje por que é tão importante a pregação da palavra, e depois vocês vão falar com propriedade, ok? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Você prega a palavra de Deus? Se você prega a palavra de Deus, se você não prega, não precisa ir para a segunda pergunta, mas se você prega a palavra de Deus, quantos por cento a pregação tem espaço na tua vida? Qual é a porcentagem desta pregação? Então vamos lá. Por que é tão importante a doutrina da palavra de Deus? Da pregação. Estou falando da pregação, não é do estudo da palavra de Deus, é da pregação. E a pregação é o ato de pregar mesmo, de falar da palavra de Deus para outra pessoa. Eu não estou falando do ato de estudar a palavra de Deus. Quem recebe, estuda, mas quem prega, compartilha um ensinamento. Então, eu estou falando do ato de pregar para outro. Não estou falando do ato de receber um ensinamento e nem de debruçar sobre a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Eu estou falando de pregar a palavra de Deus. Então, a doutrina da pregação da palavra de Deus, ela é fundamental, e o relacionamento entre Deus e o homem se pauta pela pregação da palavra de Deus. Sem a pregação da palavra de Deus, e aqui já de maneira bem
bem e sendo bem generoso, sem entrar nos textos bíblicos, a doutrina da pregação da palavra de Deus, ela é a base do relacionamento de Deus com o homem a partir do pecado. Sem a palavra de Deus, o homem não pode chegar a Deus. Ok? Então, se você estudar a história da igreja, se você estudar, por exemplo, a Reforma, que nós temos falado tanto, se você estudar os reformadores, Martim Lutero, Calvino, Zwingli e outros reformadores, esses homens, eles eram expert na pregação da palavra de Deus. Eles eram homens que tinham capacidade de entendimento da palavra, eram homens que debruçavam sobre a palavra, eram exegetas, eram compositores, mas a reforma nasceu a partir da pregação da palavra de Deus. Quando você vê filmes medievais, você pode notar que a igreja medieval, os púlpitos, elas eram colocadas de lado. Você já deve ter visto essa imagem. Os púlpitos, os pregadores não ficavam mais no centro das igrejas. Por que não ficava mais no centro? Porque a homilia, a pregação da palavra na Idade Média, ela começou a perder espaço para pequenas devocionais, pregações curtas, pregações que não falavam da palavra de Deus, mas falavam de homens, não falavam da mensagem de Deus, da graça, da justificação, do perdão de pecados, da salvação, mas falavam dos santos, falavam da igreja, falavam de comprar indulgência, falavam de comprar terreno no céu, falavam de uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de servidão. Tudo isso estava no bojo da pregação, da homilia na Idade Média. E quando esses reformadores se levantam, eles se levantam justamente contra esse tipo de postura frouxa com relação à pregação da palavra de Deus. Ok? Então, quando nós vamos para outros momentos históricos, como os puritanos, por exemplo, que eu acho que é um pouquinho depois, não é muito tempo depois da Reforma, os puritanos aí, Jonathan Edwards e outros nomes do puritanismo, eles eram considerados a idade de ouro da pregação. E todo o movimento de avivamento começou com a pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho não há relacionamento com Deus. Sem a pregação do Evangelho não há relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós basicamente somos pessoas que precisamos receber orientação. 99% das pessoas buscam orientação e encontrou na pregação de alguém o caminho para chegar a Deus. Sem a pregação, não há como descobrir quem é de Deus e quem não é de Deus. Por isso que é tão importante a pregação do Evangelho. Para você ter uma noção mais clara dessa doutrina, da pregação do Evangelho, eu vou dar uma explicada mais ou menos na sequência para a gente chegar na questão da doutrina. Então vamos lá. Primeiro, para entender a posição da doutrina nesse estudo que nós estamos falando. Nós começamos, para chegar na doutrina, nós temos que começar com um estudo bíblico. Então, quando a gente começa estudando a Bíblia, a gente vai juntar os temas. Então, aqui nós temos um tema, pregação da palavra. Depois a gente vai ver isso com clareza. Dentro desse tema, nós vamos juntar todos os textos bíblicos e a partir daí nasce uma doutrina. A partir da doutrina, que é um estudo elaborado com todas as exegeses necessárias, com todas as interpretações necessárias, com todas as ênfases necessárias, com todos os pensamentos possíveis, nasceu uma doutrina. A doutrina ela é extensa, ela fala do ponto de vista divino, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista daqueles que recebem. Então a doutrina é um estudo um pouco mais complexo, ok? Aí a gente vai tirar o quê? Um dogma dessa doutrina. Alguém aqui já ouviu falar da palavra dogma?
né? Então, uma palavra diferente. Então, quando a gente chega no dogma, o que é o dogma? O dogma, ele pode ser, em primeiro lugar, o ponto fundamental de uma doutrina. O dogma é o ponto fundamental de uma doutrina. Não tem como, irmãos, eu pegar aqui, mesmo falando da doutrina da pregação do evangelho, da pregação da palavra de Deus, não tem como a gente esgotar esse assunto em um gruta. Nós teríamos que passar pelo menos 1 ano estudando isso. Você está entendendo? Então a gente já pula direto para o dogma, que é o ponto fundamental da doutrina. E aí nós vamos levantar o quê? Do ponto fundamental da doutrina, nós vamos levantar os princípios que nós devemos obedecer desta doutrina. Então, normalmente chega para os irmãos o quê? O princípio que deve obedecer. Então, você não consegue visualizar todo o trabalho que tem por detrás desse processo. Todo o trabalho que tem por detrás da elaboração de uma doutrina, do entendimento bíblico, do estudo bíblico. E aí, por você não entender esse processo extenso de estudo, que muitas das vezes a gente não faz, né? Só quem faz são estudiosos. Até nós, pastores, como nós temos um ministério muito dinâmico, nós trabalhamos muito pouco em cima da questão doutrinária. Normalmente a gente não estuda direto na Bíblia, a gente já estuda uma doutrina já pensada, já levantada, com prós e contras. Então, assim, a gente acaba recebendo sempre essa doutrina, não que não seja de Deus, mas a gente precisa buscar na palavra de Deus o que a palavra de Deus está dizendo, e a partir dela a gente vai enumerando e ordenando a obediência. E aí o que acontece? Se eu sei do princípio e eu não obedeço, eu estou em contrariedade àquilo que está sendo pregado, aquilo que João, capítulo de número 1, verso de número 9, vai dizer, que existe uma contrariedade com aquilo que está sendo pregado. Se eu já sei aquilo que está sendo pregado, se eu tenho conhecimento, eu tenho que praticar, porque isso o Espírito de Deus já me revelou, então eu tenho que praticar de alguma maneira, ok? Então vamos lá. Hoje vocês vão entrar para o seleto quadro de milhões de pessoas indesculpáveis de não pregar o Evangelho. Assim tá bom? Porque a gente vai descobrir a importância da doutrina, da pregação do Evangelho. Se a gente não fizer, a gente vai entrar no seleto quadro de contrariedade, e a gente não quer estar contrário à vontade de Deus. Tem alguém aqui que quer estar contrário à vontade de Deus? Não, né? Então vamos lá. Vamos fazer o processo de estudo. Vamos olhar para alguns textos. Quais os textos que falam da pregação do Evangelho? E aqui eu quero dar só um adendo, e aqui só uma questão de compartilhar. Esse estudo aqui o Joshua me ajudou a confeccionar, tá? Ele sentou aqui do lado e me ajudou. Falei, vem cá que eu vou te mostrar como que eu monto um estudo. Vai aprender a montar um estudo. Vem aqui, senta aqui do lado do papai e vai vendo. Aí ele foi abrindo os textos bíblicos e foi lendo para mim, e a gente vem trabalhando junto nisso. Então vamos lá, Marcos capítulo de número 16 e verso de número 15. Alguém poderia ler para a gente? Não precisa ficar tímido não, tá? Tá com medo de ler o texto só para não ficar indesculpável? Não tem problema não, você já leu esse texto, você já sabe, você já está indesculpável. Versículo qual? Capítulo 16, versículo qual? Capítulo 16, verso de número 15. Pode ler. Não, eu só perguntei. Amém. E disse-lhes, vão pelo mundo todos que preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então vamos lá. Olha, quando a gente trabalha essa última palavra de Jesus Cristo, quando Jesus está subindo ao céu, todos os evangelhos
tem esse texto chamado de texto da grande comissão, ok? É a grande comissão. Jesus está delegando autoridade para os seus discípulos para irem e fazer o quê? Pregar o evangelho. Gente, não é para fazer salão de beleza, não é para fazer crochê, não é para... Tudo isso pode ser feito, tá? Mas o objetivo de todo crente deve ser a pregação do evangelho. Se não houver pregação do evangelho, não há vida. Jesus está dizendo isso. Nós temos que pregar o evangelho. O pessoal começa a ficar fraco, começa a ficar cansado por falta de pregar o evangelho. Uma vez que você prega o evangelho, você prega para você também. Você prega para outra pessoa, você está pregando para você e você está se fortalecendo, dando a oportunidade de ser um instrumento de Deus na transformação e de ser um instrumento de Deus na reescrita de uma nova vida. Então, quando Jesus está dizendo, vá, pregue o evangelho, nós precisamos entender que esta é uma ordem. Então, a teologia moderna, você sabe que a teologia moderna, a teologia dos nossos tempos, ela é bem espertinha. Ela não é boba, não. Ela é bem espertinha. E assim, parece que estão descobrindo a roda quadrada, redonda, sei lá. Eles começaram a estudar o texto original e eles falaram que é o seguinte: esse termo vão na Almeida, na ARA, né? Almeida Revista e Atualizada, está ide, pregai o evangelho. Tem alguém aqui que está usando esse tipo de tradução? Ide, pregai o evangelho? Quando você está usando, né, Rosa? Obrigado. Ide, pregai o evangelho. A gente sabe que terminando o verbo em e, o verbo está no imperativo, é uma ordem, certo? Então, quando Jesus fala ide, pregai o evangelho, não é um pedido, é uma ordem sendo dada para os discípulos. Todo mundo sabe disso. A conjugação do verbo tem tudo a ver com a interpretação do texto, certo? Nós estamos fazendo uma doutrina. Nós estamos entendendo uma doutrina divina, uma doutrina bíblica. Então esse texto, ele foi durante anos traduzido como imperativo. Ide, pregai o evangelho. A teologia moderna começou a estudar e falar, não, pode ser que há uma variação e não seja então um imperativo, pode ser um gerúndio. Vão, pregue o evangelho. Já dá uma compreensão um pouco mais light para a gente. Mas independente de ser uma ordem ou o indo no gerúndio ou vão, pregue o evangelho, existe um desejo no coração de Deus de que todos que caminhando, indo, vivendo no Japão ou no Brasil, eles preguem o evangelho. Isso está no coração de Deus e é uma ordem para a igreja. Amém? Você está entendendo? Está compreendendo? Sim ou não? Vocês estão compreendendo? Eu não estou vendo o pessoal do Hangout, eu só vejo as meninas aqui do Messenger. Então as meninas do Messenger vão me dar uma força aqui, as irmãs do ciclo de oração que não estão orando. Né? Precisa orar mais o ciclo de oração da igreja. Estão orando pouco, tem que orar mais fervor das irmãs aí. Mas vamos lá, me ajuda aí, irmã, intercede pelo pastor aí. Então assim, Marcos capítulo de número 16, verso de número 15, é a grande comissão. Quando você volta para Mateus, capítulo de número 28, esse texto é muito falado, né? A gente já tá em débito com ele. Alguns, não são todos. Assim, a gente que eu falo é a igreja pós-moderna, tá? Eu não estou falando de vocês, porque senão você vai entender que eu estou falando de você. Se serviu para você, se arrependa, porque é bom se arrepender de vez em quando. Faz parte, é importante, até porque a mensagem de Jesus Cristo é arrependei-vos, né? Mas o que Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19 e 20 vai dizer? Alguém poderia ler pra gente? Amém. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei,
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok, aí os irmãos mais espertinhos na Bíblia vai falar, pastor, você diz que todos os evangelhos têm uma terminação com uma grande comissão, mas João, o evangelho de João não tem uma terminação com a grande comissão. Olha, irmãos, tem uma grande comissão no diálogo de Jesus com Pedro, quando você vê Pedro e Jesus conversando, certo? Deixa eu só pegar aqui. Quando você vê Pedro e Jesus conversando, no verso de número 15 em diante, você olha, eu vou ler bem rapidinho, do 21 de João, do 15 em diante. Diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeirinhos. Sabe, esse diálogo aqui é bem pessoal com Pedro. Só que esse Pedro aqui, ele é representativo, porque a carta de João, o evangelho de João, melhor dizendo, ele está sendo escrito por uma comunidade de cristãos. Todos os cristãos precisam aprender esse diálogo. Então imagine que Jesus está perguntando para todos que amam. Quem aqui não ama Jesus? Tem alguém aqui que não ama Jesus? Se Jesus conversasse e perguntasse, você me ama? Você diria o quê? Ai, gente, se coloca aí a punição. Diga o quê? Jesus está perguntando para você, você me ama? Sim, eu te amo, tá bom, eu te amo. Então o que Jesus, se ele mandou Pedro apacentar as ovelhas, o que Jesus vai mandar você fazer? Todos aqueles que respondem ao amor de Jesus com amor, vai apacentar as ovelhas. Aí tem um jogo de palavra nesse texto. Quando Jesus pergunta, tu me amas? O original, ou os textos em grego, está escrito tu me ágape. E Pedro responde, eu filéu. Que significa o quê? Jesus está perguntando, tu me ágape? Você tem um amor incondicional? E Pedro está dizendo, perdão, irmãos, Pedro está dizendo, eu não ágapo. Eu não ágapo. Eu não tenho amor incondicional. O Senhor sabe que eu te amo, mas te amo como amigo. Eu não sou digno de te amar de forma incondicional porque eu não consigo. É um reconhecimento de Pedro. Então, até você que não ama muito Jesus, no amor comparado de ágape, você está pronto para pastorear e para cuidar das ovelhas. Está sendo desafiado a cuidar das ovelhas. Então, é indesculpável não cuidar das ovelhas para aquele que ama Jesus. É uma grande comissão. É uma ordem. Você está entendendo? Está entendendo? Pedro é representativo. Todos nós que dissemos e todos que falam, Jesus, nós te amamos, temos a ordem de apacentar ovelha, de cuidar de ovelhas. Pastor, eu posso perguntar uma coisa? Pode perguntar, não sei se eu vou responder agora para não perder o fio da meada, mas eu vou anotar. Tá, quando Jesus pergunta para o Pedro, tu me ágapes, ele perguntou exatamente com essa palavra ágape? Com esta palavra, ágape. Ah, e o retorno do Pedro foi Filéu. exatamente filéu? Filéu. Mas aí o Pedro sabe o sentido do ágape e filéu? Sabia? Com certeza. Entendi. Entendeu? Então, ele pergunta 3 vezes para ter certeza. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. As 3 ordens são essas. Você está entendendo? Cuide, pastoreie. Cuide das minhas ovelhas. Ou seja, Deus se preocupa com as ovelhas dele, está colocando pessoas para cuidar, e essas pessoas, Pedro não pode cuidar mais, porque Pedro já morreu, e agora ele está em um outro plano. Somos nós. Somos aqueles que amam Jesus, certo? Aí os mais espertinhos na Bíblia vai falar, pastor, tudo bem, você respondeu de João, que não é um evangelho parecido, não é idêntico,
Mas tem um evangelho sinótico, um evangelho idêntico, que não tem uma terminação na grande comissão, que é o evangelho de Lucas. Eu vou dizer para você que eu concordo plenamente, Lucas não tem uma grande comissão como em Mateus e como em Marcos, como nós vimos, e também como João, a partir da interpretação, do estudo mais acurado. Mas em Atos, capítulo de número 1, o mesmo Lucas está escrevendo a continuidade dos seus relatos. O mesmo autor de Lucas, do Evangelho de Lucas, é o autor de Atos dos Apóstolos. E quando ele continua escrevendo, no verso de número 8, ele transmite a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Alguém poderia ler Atos capítulo de número 1, verso de número 8? Vamos lá, gente, mais rápido aí que senão vai dar trabalho para eu editar. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok, então essa é a grande comissão em continuidade do Evangelho de Lucas. É o mesmo Lucas que está escrevendo e ela é uma sequência dos relatos de Lucas, certo? Você está entendendo? Está comigo? Estamos juntos? Só que aqui, nesse texto, ganha o nome de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram a ganhar o cenário de missionários, de apóstolos, não mais de discípulos e seguidores. Eles ganham o poder de Deus, recebem o poder de Deus, e esse poder ativado dentro deles levam eles a serem as testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos chegar num consenso. Pode não estar na minha e nem na tua cabeça a pregação da palavra, mas está na cabeça de Cristo, amém? Amém? Sim ou não? Aí você vai falar assim, pastor, não, é que Jesus estava subindo para o céu. Eu não vejo a pregação como tão importante na vida de Jesus. Vamos abrir em Lucas, capítulo de número 10. Vamos lá. Jesus não passa para os discípulos que eles têm que pregar o evangelho. Vamos lá, abra comigo em Lucas, capítulo de número 10. Verso de número 4 e 5. Levi, vai lá, Levi, senão nós vai demorar. Verso 3, lê o 3 pra gente. Levi não tá. Se não tá, passa a fila. Lucas 10, 3. 10, 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Vai, continua até o 5, Bruno. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. Verso 6. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Olha aqui o que Jesus está mandando os discípulos fazer. Eles estão mandando ir e pregar o evangelho. Declarar a paz de Jesus sobre aquela casa. Você está entendendo? A paz dele, a paz que ele está concedendo. Ir de casa em casa. A pregação do evangelho, querido, está no coração de Deus. E tudo que Jesus veio fazer foi pregar o evangelho. Você está entendendo? Está no coração de Deus. Jesus veio pregar o evangelho, ele era o evangelho encarnado e mandou seus discípulos pregarem o evangelho. Aí você fala assim, pastor, tudo bem, mas será que tem mais algum texto bíblico? Tem. A Bíblia toda está falando sobre a pregação do evangelho. A Bíblia toda fala sobre essa revelação da vontade de Deus. E a gente não vai saber quem crê se a gente não pregar o evangelho, como Romanos, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 10, 13. Vamos lá. Quem pode ler? Romanos 10, 13.
Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode continuar até o 15, irmão. Perdão. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo está usando uma linguagem silógica, né? Ele tá fazendo vários questionamentos aqui para a comunidade dos romanos, para que eles entendam a importância da pregação do evangelho. E eu acredito que os romanos não estavam numa condição mais fácil do que a nossa. Vocês se lembram que os romanos estavam sendo perseguidos por Nero, a igreja em Roma estava sendo expulsa, sendo perseguida, prendida, estavam sendo presos, e eles estavam sendo mortos porque eles eram servos de Jesus Cristo. E Paulo está falando, avance, continue pregando, porque só vai mudar a humanidade com a pregação do Evangelho. Meu amigo, só vai mudar o ser humano com a pregação do Evangelho. Se a gente é crente, a gente tem que pregar o Evangelho. Porque é bíblico. Se você está do lado de uma pessoa, você tem que pregar o Evangelho para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela é responsabilidade da tua atuação. Você está do lado dela. E nós precisamos buscar sabedoria, e não é todo mundo que a gente vai conseguir pregar, mas pelo menos o testemunho. E aí entra uma coisa interessante de uma frase de Mahatma Gandhi, que virou até uma subversão da pregação do evangelho. Infelizmente, o cristão ele é bem espertinho, então ele subverte alguns princípios. Ele pega um testemunho do Mahatma Gandhi e fala assim, olha, eu prego sem palavra. Não, pregação do evangelho é com palavras. Sem palavra é testemunho de vida. Sem palavra é confirmação do evangelho na sua vida. Ok? Pregação do evangelho é com palavras. A palavra pregada por você vai entrar em convergência com o teu testemunho. Essa semana, não sei por que cargas d'água, nós estávamos conversando e o meu chefe começou a falar sobre relacionamento marital, de casamento. E aí ele virou para mim em japonês. Olha aí, Deus está dando graça até para explicar em japonês. Aí nós conversando sobre essa questão de relacionamento, eu falei que eu era casado há 16 anos e tal. E aí nós estávamos falando sobre traição. Ele falou que no Brasil tem muita separação, tem muita traição, tem muito isso, né? E eu falei, mas aqui também tem, né? Ele falou, tem. Só que aqui não tem muita separação, né? Eu falei, entendi. E aí ele pegou e falou assim, e você? Você não faz nada escondido? Eu falei assim, deixa eu perguntar para você, e você faz alguma coisa escondido? Ele falou, eu não, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser pego, eu tenho medo de dar problema. Aí eu peguei e falei para ele, eu não faço porque a Bíblia diz que isso vai dar morte em algum momento. A traição vai dar morte em algum momento. O pecado gera morte. E a morte, ela pode ser espiritual, ela pode ser para Deus e ela também pode ser física. Então eu tenho temor, eu leio a Bíblia. Aí ele falou, você lê a Bíblia? Eu falei, eu leio a Bíblia. E na Bíblia pode ter mais de uma mulher? Eu falei, não, na Bíblia não pode ter mais de uma mulher não, só pode ter uma. Então a gente tem que ter respeito, tem que acreditar que Deus está vendo a gente. Aí ele ficou todo assim, embasbacado, sabe? Todo sem palavra, né? E aí, meu amado, essa palavra ela vai entrar em convergência com a minha atitude. A palavra pregada é o evangelho, é o princípio pregado da palavra de Deus. E aí as pessoas pegam o testemunho do Mahatma Gandhi, que virou um grande líder hindu na Índia, que foi formado na Inglaterra e falou para alguns cristãos que o Cristo dele, ele amava, o Cristo do cristianismo ele amava, mas os cristãos davam mau testemunho. E aí a gente pega e fala que a gente está pregando sem palavra. Pregar sem palavra é testemunho. E se o seu testemunho só é um testemunho por causa do silêncio, ele não serve. A palavra precisa entrar em convergência. Cristo está mandando a gente testemunhar em Atos capítulo de número 1, mas também está mandando a gente pregar o evangelho.
Não é verdade? Senão era para a gente ficar em silêncio e então esse tipo de expertise do cristianismo pós-moderno está fazendo com que muitas pessoas morram pelo caminho. Por quê? Porque elas vão se acomodando nessa subversão de valores. Então eu não preciso pregar o evangelho, eu só tenho que ficar quieto. Eu só tenho que ficar quieto na hora que eu tenho que ficar quieto. Eu não posso mostrar a minha carnalidade. E isso é hipocrisia, não é certo. Pregação do evangelho é assumir a responsabilidade de quem é crente. Você está entendendo? É assumir essa responsabilidade. Então nós estamos aqui estudando a doutrina sobre a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus. Você está acompanhando comigo? Sim ou não? Então vamos lá. Vamos fazer então aqui o nosso estudo. Nós entendemos o seguinte, doutrina bíblica sobre a ordem de pregar o evangelho. Nós estudamos o quê? Que a pregação da palavra de Deus é uma ordem de Deus para o cristão, para todo cristão. E essa pregação ela tem o objetivo de revelar Cristo para a humanidade, mudar a mentalidade da humanidade, não somente mudar o caráter, mas colocar esse novo homem em convergência com Deus, nascendo para Deus. E só através da palavra de Deus que nasce o novo homem, querido. Não adianta terapia, não adianta leitura bíblica, quer dizer, nem leitura bíblica, se não houver revelação do Espírito de Deus, não vai mudar a pessoa, não vai fazer nascer o novo homem. Amém? Estamos juntos? Está acompanhando? Não adianta livro de autoajuda, o novo homem. Olha o que Jesus diz a Nicodemos em João, capítulo de número 3. E esse daqui, querido, é mais um devocional que eu fiz com o Joshua. Ele na Bíblia japonesa e eu na Bíblia em português. Faça isso com os teus filhos, tá? Acompanhe eles, oriente-os, tá bom? Se você não orientar o teu filho, outro vai orientar e talvez não seja na palavra de Deus. A igreja, ela ensina, o pai educa, e eu estou educando meus filhos na palavra de Deus. Se eles não fizerem, é um problema deles. Mas no que depender de mim, eu vou fazer tudo para que eles aprendam da palavra de Deus. Amém? Então, olha lá, em João, capítulo de número 3, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, no verso de número 2, Nicodemos diz o seguinte: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Alguém pode ler para mim, por obséquio, o verso de número 3? Olha a resposta mais linda de Jesus. Gente, vamos deixar essa resposta de Jesus entrar no nosso coração, porque ela tem uma revelação profunda. Alguém pode ler? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está respondendo para Nicodemos? Você não deve estar entendendo muito bem. O que Nicodemos está perguntando para Jesus? Nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Ele está reconhecendo que ninguém pode realizar aquilo que ele está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus responde para ele com uma afirmação tremenda. Digo a verdade, ninguém pode ver o que você está vendo se Deus não o fizer nascer de novo. Só pode enxergar os milagres miraculosos de Jesus aquele que é novo, nascido e nascido em Deus. A gente só vai conseguir enxergar Jesus na nossa história se nós estivermos vivendo o novo nascimento em Deus. Do contrário, é só tragédia, é só desgraça. Você está entendendo? Você está entendendo? Você pode estar naquele versículo: nenhum cai à minha direita, nenhum cai à minha esquerda. Eu vou caindo, tropeçando no meio. Eu estou fazendo uma leitura pós-moderna, tá? O Salmo de 91 diz o seguinte: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à sua esquerda, ou à minha de esquerda, mas eu não serei atingido. Essa é a palavra de Deus, porque eu tenho um novo nascimento em Jesus Cristo, adquirido por revelação do Espírito de Deus.
e adquirido por conhecimento da palavra de Deus. Não pode ser diferente. Amém? Você está entendendo? O que Jesus está respondendo para Nicodemos? Se você está vendo o que você está vendo porque Deus está te revelando e você está tendo um novo nascimento. Se você não tem um novo nascimento, você não reconheceria que eu sou de Deus. Você está entendendo? Jesus jogou um grilo na cabeça de Nicodemos. Nicodemos queria uma resposta. E Jesus fala assim, se você está vendo, é porque Deus te deu um novo nascimento. Jesus não está preocupado se você entende do novo nascimento. Jesus está preocupado se você tem o novo nascimento. Você pode não entender do novo nascimento, mas você tem que ter o novo nascimento e só o novo nascimento que vai fazer você ver Jesus como ele realmente é. Então a doutrina da pregação do Evangelho só pode acontecer para aqueles que receberam o poder do Espírito de Deus e têm a autoridade no Espírito de Deus para fazer e pregar o Evangelho. É por isso que tanta gente não consegue pregar o Evangelho. Você está entendendo? Então vamos lá. Qual é a doutrina? A doutrina é sobre a ordem de pregar o Evangelho. Qual é o dogma? O dogma, o cerne dessa doutrina é fazer com que todos obedeçam esta ordem. Todos temos que pregar o Evangelho. Ou não é assim? Nós não aprendemos isso? Você está vendo como é importante a doutrina no nosso meio? Nós precisamos aprender que Deus quer que nós façamos isso. E aí eu vou dar um alerta para você. Se você acha que você está pregando o Evangelho para encher a igreja, você está redondamente correto. Porque nós estamos enchendo a igreja. À medida que a gente enche a igreja, nós estamos esvaziando o inferno. As pessoas estão sendo libertas. Mas se você acha que nós estamos enchendo a igreja para que o pastor tenha uma boa vida, você está completamente errado. Porque você não trabalha para mim, você trabalha para o reino de Deus, assim como eu trabalho para o reino de Deus. Você está entendendo? Esse tipo de pensamento, ele não provém, não advém, não advindo não é fruto do relacionamento com Deus. Porque a preocupação do missionário, do apóstolo, é em tirar pessoas da condenação das trevas. O nosso desejo é poder salvar vida, tirar da obscuridade, tirar do pecado e não ficar com pensamentos que são pensamentos egoístas ou fruto de relacionamentos ou de experiências negativas. Eu não tenho nada a ver com as experiências do passado que alguém possa ter tido. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e para que as pessoas sejam salvas. É por isso que nós fazemos corda. E eu acho que eu vou ter que falar semana que vem sobre a doutrina da igreja no lar, né? O entendimento da igreja no lar e a pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho, ela entra em convergência com a igreja no lar. Vá de casa em casa e fique naquela casa pregando a minha palavra. Amém? Então vamos lá. Então o ponto fundamental é fazer com que todos obedeçam esta ordem. Qual que é o princípio a se obedecer? Cumprir o chamado de Deus. Nós temos um chamado, seja para cuidar de alguém, e quando a gente vai cuidar de alguém, fulano, você pode ir comigo no hospital fazer tradução? Faça como se você fizesse para Jesus. Fulano, você pode ir comigo me ajudar com algum problema? Faça como você fizesse para Jesus. Faça um trabalho excelente naquilo que você vai fazer. Se você vai prestar um serviço, faça como você fizesse para Jesus, porque é o teu chamado cumprir uma missão e as pessoas vão ver no seu testemunho e na sua pregação aquilo que Jesus quer que elas vejam. Amém? Amém? Tamo junto?
Se não acontecer isso, o que vai acontecer? Cristãos fracos, cristãos decepcionados, os cristãos chateados, porque não consegue pregar o evangelho. Aí você fala assim, pastor, mas ninguém se converte. Pregue mais. Quanto mais a gente prega, mais o leque de oportunidade do Espírito de Deus revelar aqueles que estão sendo salvos. Pregue mais, pregue o evangelho. Gente, a gente está prostrado. A igreja se prostrou à cultura japonesa. Ai, que cultura mais linda, porque não tem ladrão. Ai, porque não tem safado. Ai, porque não tem sem vergonha. Ai, porque não tem mentiroso. Tá tudo escondido, tá? Tá tudo debaixo do tapete. A gente não tá vendo. Tem tudo isso. Tem máfia, mas a gente não conhece. Tem tudo isso aí. Tá rolando em tudo quanto é lugar. Nós deveríamos estar de boca aberta com a doutrina de Cristo e com a cultura do Evangelho. Por quê? Porque essa sim é a cultura perfeita, a cultura de Jesus Cristo. Ela não oprime, ela não exclui, ela é inclusiva, ela inclui as pessoas, inclui o estrangeiro. Você pode ver que na igreja do Novo Testamento não tem grego, não tem cita, não tem escravo, não tem senhor, todos são de Cristo e todos servem a Cristo. E essa é a cultura perfeita do Evangelho. Nós deveríamos conhecer essa cultura para a gente confrontar os erros. Eu tenho um amigo meu que ele é um conhecedor da cultura japonesa, ele é um estudioso, ele estuda muito a cultura japonesa, ele fala muito bem japonês, ele lê muito bem, ele lê livro que nem japonês lê. Os japoneses ficam assim, embasbacados, assim, abobados com os livros que ele lê. Só livro de biblioteca de escola. E ele é assim, ele é cultura japonesa top, ele não é nem brasileiro, ele fala que ele é japonês ou ele é italiano. Ele não é brasileiro, ele nasceu lá, filho de brasileiro, mas não é. Aí eu tenho que confrontar, eu falo assim, então você está aí na honra japonesa, né? Eu tenho que confrontar, então a cultura é perfeita? Vamos lá mostrar os defeitos da cultura perfeita. Gente, não é perfeita. Cultura perfeita é a cultura do céu. Você sabe do que eu estou falando. Você pode não ter sido discriminado como eu, mas talvez você, por algum momento, você passou por alguma situação que se você não fosse estrangeiro, você não passaria. Você sabe do que eu estou falando. Não é perfeito. Não é perfeito. Não é. É muito bom. Tem justiça social? Tem, mas também tem injustiça. E se a gente tiver sensibilidade, a gente vai perceber que tem. E aqui eu não estou nem em negação, eu não estou querendo condenar nada, eu só estou querendo mostrar para você que nós temos uma cultura muito mais perfeita. Porque quem honra, honra a Deus. E aquele que honra, honra a Deus. Não honra o seu próprio desejo, como nós temos visto a cultura aqui honrando seus próprios desejos, suas próprias vontades. Amém, queridos? O meu esforço é para que você olhe para o Evangelho e extraia do Evangelho aquilo que é perfeito, aquilo que é ótimo, e porque Ele é perfeito, Ele é ótimo, Ele nos chamou para fazer uma missão ótima e perfeita, e nós não podemos subverter este chamado. Amém? Ok? Eu acho que já deu minha hora, né? Já é 10h30. Eu vou parar por aqui, porque se eu não parar por aqui, eu vou estender demais. Então vamos lá. Só fazer algumas implicações bem rapidinho aqui com relação à pregação do Evangelho. Se você pregar o Evangelho, quando que eu prego o Evangelho? Você prega na sua corda, querido. Você prega na sua corda. Você sabia que Martim Lutero escrevia os sermões dele, e ele transmitia para pastores de outras congregações, para líderes que não tinham a mesma condição de interpretar e de fazer um estudo bíblico como ele, e ele passava esse sermão para os outros pastores, outros líderes, para poder pregar esse sermão. Você sabia disso? Não sabia, né? A gente faz isso porque faz parte. Paulo fazia isso. João fazia isso.
Quando a gente escreve é porque a gente tem um pouco mais de condição, um pouco mais de dom nesse sentido para te ajudar a potencializar a sua pregação. Amém? Potencializar o teu ministério. Só que você, chegando lá, você focaliza no estudo da palavra de Deus que está dentro do estudo, no texto bíblico. Então, discute o texto bíblico. A pregação bíblica. Você está pregando ali com o informativo, você está transmitindo a palavra de Deus e a gente tem que focalizar na transmissão da palavra de Deus para a igreja edificar e para fora evangelizar. Se a gente começar a focalizar em transmitir, em pregar a palavra de Deus, querido, nós vamos sofrer ou nós vamos receber um grande poder que vem de Deus, porque Deus ama aqueles que pregam o evangelho. Só para você ver no próprio texto de Romanos, ele fala: conformosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. Romanos capítulo de número 10, ele vai continuar falando sobre conformosos são os pés daquele que prega o evangelho. E em Mateus capítulo de número 28, ele fala o seguinte: pregue o evangelho, ide por toda a terra, pregue o evangelho, fale de mim, fale das minhas coisas. Não fique falando do seu serviço, não fique falando das suas... Você pode aplicar o evangelho, pode testemunhar disso, mas pregue o evangelho da salvação, o evangelho da justificação, o evangelho do perdão, e ele estará convosco até a consumação do século. Jesus está com aqueles que pregam o evangelho. Ele não está com qualquer um, ele está com aqueles que pregam o evangelho. Ele está confirmando a palavra daqueles que pregam o evangelho. Amém? Ele está... o John Calvino, que não era careca, mas o John Calvino também, não sei se ele era careca, ele tinha uma compreensão de que quando um pregador pregava, subia ao púlpito ou ia pregar para alguém, tinha dois pregadores na igreja. O pregador humano e o pregador espiritual, que era o próprio Espírito de Deus, fazendo com que aquela palavra fosse confirmada no coração das pessoas. Quando você abre a boca para pregar a palavra de Deus, o próprio Espírito ministra junto com você. E se você ministra junto com o Espírito de Deus, você é potencializado no Espírito de Deus a viver o Evangelho. É por isso que nós estamos fracos. Porque a gente prega pouco o Evangelho. A gente precisa criar métodos para pregar o Evangelho. Quem prega o Evangelho é potencializado no Espírito de Deus, recebe o dinamis de Deus, a unção de Deus, para poder fazer com que as vidas sejam salvas, porque você entrou em convergência com a vontade de Deus. Sua corda vai ser avivada. Sua família vai ser avivada. Você prega o Evangelho primeiro na sua casa. Prega o Evangelho, culto familiar. Eu estou aqui pensando em fazer 8 P's aqui que os puritanos... Eu tenho estudado muito, queridos. 8 P's. 8 princípios de P's para a criação de filhos temente a Deus. Nós estamos precisando disso. Participação. Culto privado. Culto público. O que é culto privado? Você ora com o teu filho ensinando ele a orar. Você lê a Bíblia, faz devocional com o teu filho ensinando ele a fazer para ele poder fazer sozinho. Não é nós que ensinamos. A igreja só ensina a palavra, mas você precisa fazer isso no dia a dia. Culto familiar. Os puritanos faziam isso e fazem até hoje. Você está entendendo? E nós precisamos fazer. Se a gente não fizer, aí eu vou falar uma frase que eu ouvi de um pregador, tá? Não é minha, tá? De um pregador, eu ouvi ele falando essa semana. Não adianta você ter Bíblia e deixar ela fechada no armário, pegando poeira. Vai dar até para eu passar o dedo e escrever, o pregador falando. Vai dar até para eu passar o dedo e escrever preguiçoso. Porque a Bíblia ela precisa fazer parte da nossa vida.
A gente não pode ter preguiça para ler a Bíblia. Não pode, querido. Eu sei que você está cansado. Você quer relaxar. Mas é a palavra de Deus, é a revelação do Espírito de Deus e a gente não pode ter preguiça de ler a Bíblia. E nem de falar dela. A gente tem que ser potencializado em falar dela. Amém? Que o Espírito de Deus confirme essa palavra no teu coração. Como disse Jesus a Nicodemos, se você enxergar Jesus nisso tudo, é porque você nasceu de novo. Amém? E se você dormiu na pregação aqui no sermão do pastor, e você enxergou Jesus nisso tudo, você nasceu de novo mesmo. Vamos orar? Já passou de 1 hora de ministração e eu preciso reduzir para 50 minutos para poder postar no YouTube para aqueles que vão acompanhar no outro dia. Senão, não posta. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eu quero orar junto com os meus irmãos, pedir a Ti que a Tua autoridade seja restaurada sobre a Tua igreja, que a pregação da palavra possa ferver em nossos corações, Deus, o desejo de pregar a Tua palavra, o desejo de entrar em convergência com o Senhor, de pregar na corda, de pregar na comunhão, de se importar com as pessoas que estão à nossa volta. Deus, tira essa insensibilidade do nosso coração, Deus, ela não provém de Ti. Essa resistência não provém de Ti. Resistência de se relacionar, resistência de falar da Tua palavra, resistência de compartilhar do Evangelho de alguma maneira. Não permita, Deus, que nós sejamos tão insensíveis, ó Deus, ao Teu desejo, sejamos tão insensíveis à Tua vontade, mas ajude a gente a superar as nossas dificuldades, as nossas lutas, cada um dentro da sua dificuldade, cada um dentro da sua luta, mas que nós consigamos enxergar o Teu Evangelho como prioridade do Senhor, como desejo do Teu coração, e que a nossa atitude de pregação do Evangelho torne os nossos pés formosos para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Deus, que nós continuemos encaixados num Evangelho cômodo, num Evangelho, Deus, que não se preocupa em salvar, que não se preocupa em levar a salvação, que não se preocupa em compartilhar a Tua palavra. Porque esse tipo de Evangelho tem levado muitos, ó Deus, a evidenciarem a perdição que muitas vezes está dentro do coração e está ali escondido e de repente evidencia a perdição porque está tentando buscar um evangelho de comodismo, de comodidade, e o evangelho ele nunca vai ser cômodo, porque o evangelho vai trazer o reino dos céus dentro do reino dos homens, como o Senhor nos ensinou a orar. Venha o teu reino e faça a tua vontade nesta terra perdida, perdidamente condenada. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver isso para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos?